Olá, uma boa noite para você, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou aqui para conversar com você sobre comunicação com idosos que têm a doença de Alzheimer. Então, se você é cuidador, é familiar de pessoas que têm a doença de Alzheimer, ou até mesmo se você é profissional, acompanhe essa live, porque eu tenho muitas informações para compartilhar com você, tá bom? Lembrando mais uma vez que a transmissão estará sendo feita tanto para o Facebook quanto para o Instagram, e posteriormente esse vídeo vai para o canal do YouTube. Então você que vai me assistir no canal do YouTube, se inscreva, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas também, isso é muito importante para mim. E é claro, para que também eu possa te ajudar, na medida que você coloca suas demandas aí, suas necessidades relacionadas a temas de live, tá bom? Eu estarei sempre à sua disposição para trazer informações que estejam relacionadas à saúde da pessoa idosa, tá certo? Quero dar uma boa noite para você que está chegando aqui no Instagram, você que vai me acompanhar aqui no Facebook, pedir a você que compartilhe essa live, que me ajude a chegar a mais pessoas. Eu tenho enfrentado problemas especialmente com o Instagram, com o Facebook não, as mensagens chegam, os vídeos chegam, tem algumas limitações, mas em geral as publicações chegam a vocês. No Instagram eu estou com um problema sério, né? Especialmente a partir do último mês, que eu deixei de seguir muitas pessoas para que eu pudesse ter mais foco com o meu trabalho, né? E aí o Instagram no início me puniu, eu não podia fazer, eu não conseguia compartilhar publicações, né? Compartilhar vídeos, fiquei por um tempo assim, eu acho que aproximadamente uma semana. E depois desse evento, as publicações não chegam, as lives não chegam, chegam para poucas pessoas. Então, eu quero pedir a você que vai especialmente assistir esse vídeo depois no Instagram, que você não só curta, mas você comente, tá? Para que o Instagram perceba que o meu perfil não é um perfil falso, é um perfil que traz realmente informações para vocês, tá bom? Então eu peço a ajuda de vocês no Instagram nesse sentido. E você que vai me acompanhar aqui no Facebook, né? Claudinha Caldas, Vera Lúcia, Maria José, Fátima Ribeiro, Sônia Nascimento, quem mais estiver por aí, deixa o seu boa noite, tá bom? Compartilhe sempre à medida que vocês curtem, que vocês compartilham, que vocês comentam, os meus vídeos chegam para mais pessoas, né? Boa noite para Marcinha também, que está aqui no Instagram. Boa noite para Ilma Ramos no Facebook, deixa eu ver quem mais está por aqui, né? Então é isso, gente. Vou iniciar a live de hoje. Então, quem não compartilhou, compartilhe. E vamos conversar sobre comunicação com o idoso que tem a doença de Alzheimer. O que a gente precisa entender? À medida que a doença de Alzheimer ela vai progredindo, o idoso ele vai apresentar mais dificuldades relacionadas à questão da comunicação, tá? Então, dependendo de cada fase, vai demandar um tipo de comunicação com essa pessoa. Mas à medida que você tem consciência que vai haver essa dificuldade, né, que você vai ter que aprimorar a questão da sua comunicação não verbal, tudo fica muito mais fácil, tá? Então, o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele vai ter, à medida que o tempo avança, dificuldade de assimilar as informações, de compreender as informações, de conseguir identificar o significado das coisas que você fala ou que outras pessoas falam, né? E dificuldade para organizar todas essas informações de forma que ele possa julgar, de forma que ele possa colher essas informações para fazer as coisas que ele precisa fazer no dia a dia, né? Então é muito importante que você entenda que para quem tem a doença de Alzheimer, imagine a seguinte situação, acho que nunca mais vocês vão esquecer a partir dessa live. Imagine que você está com um fone no seu ouvido e que tem uma pessoa falando com você, tá? Então, por mais que essa pessoa grite, por mais que essa pessoa, enfim, fale o mais alto possível, é como se essa pessoa que tem a doença de Alzheimer estivesse com fone de ouvido. Então, ela vai ter dificuldade para compreender. É por isso que a gente fala que, se você é cuidador, é familiar, é profissional de um idoso que tem a doença de Alzheimer, você tem que aprimorar a comunicação não verbal, seus gestos, seus olhares, tudo isso vai fazer com que o idoso consiga interpretar as informações, tá? Porque com o tempo ele não vai conseguir assimilar o que você está falando. Ele vai assimilar olhando para você, você vai passar para ele segurança ou não. Dependendo do seu gesto, você vai estar orientando esse idoso a fazer alguma coisa. É a partir disso que ele vai se orientar, tá? Então eu vou trazer algumas dicas para vocês agora. Peço que vocês prestem bastante atenção.
primeira dica, né? Primeira orientação para você, nunca ignore o que o idoso que tem a doença de Alzheimer fala, tá? Muitos familiares têm essa mania. Acham que, bom, esse idoso tem a doença de Alzheimer, então ele não entende mesmo, né? As pessoas nem conseguem perceber que existem fases da doença e que, dependendo da fase em que ele está, ele vai assimilar mais coisas ou vai assimilar menos coisas, né? E aí, muitas vezes, o familiar, o que ele faz? Ele ignora o que o idoso fala. Não só o familiar, mas também o profissional de saúde. Quando vai se dirigir, buscar alguma informação a respeito desse idoso, ao invés de se dirigir ao próprio idoso, se dirige ao familiar ou ao cuidador, tá? Ou também ignora, o idoso está falando, passando alguma informação e essa pessoa ignora. Isso é muito ruim. Isso muitas vezes vai trazer não só um processo de tristeza e de depressão para esse idoso, como vai trazer também raiva, como vai trazer agressividade, né? Eu já passei por várias situações de visitar familiar, situações dentro de unidade de saúde também, em que o familiar relata que o idoso está sempre agressivo, que o idoso está sempre chateado. E aí, quando eu fui observar, né, eu observei que essas pessoas, elas ignoram esse idoso. E o fato de se sentir, né, sentir que está sendo ignorado, traz uma raiva, ou por outro lado, pode trazer um processo de tristeza também. Outro ponto muito interessante é você aprender a falar diretamente, né, para esse idoso. E diretamente como? Não só não se dirigir, né, ao familiar, ao cuidador, se dirigir a ele, mas também você falar olhando para esse idoso, tá? Se você conversa com essa pessoa, andando, fazendo outras coisas, vai ser muito mais difícil para esse idoso entender o que você está falando. Então, quando você tiver que passar alguma informação, quando você tiver que conversar com esse idoso que tem a doença de Alzheimer, é importante que você pare para se comunicar com ele. Não faça outra coisa que não seja se direcionar para ele, olhar nos olhos, né? Utilizar gestos também. Isso ajuda o idoso a entender o que você está falando, os gestos, você sinalizar de alguma forma. Isso vai fazer com que ele consiga assimilar a informação. Se você anda, se você faz várias coisas, se você vira de costa para esse idoso, muitas vezes ele não vai entender nada que você está falando, tá? Então sempre fale diretamente para ele, olhando nos olhos, utilizando gestos também. Isso vai ajudar bastante. Outro ponto muito interessante na comunicação com o idoso que tem a doença de Alzheimer é você dar tempo para esse idoso, tá? Muitas vezes os familiares são afobados, a gente tem que entender que essa pessoa ela vai ter uma dificuldade não só para processar e para compreender as informações, como ela vai ter uma lentificação cognitiva. Então, ela vai precisar de um tempo muito maior que o nosso tempo para conseguir entender o que as pessoas estão falando. Então, cada informação que você passa para esse idoso, ele vai precisar de um tempo muito maior para assimilar e para conseguir te dar uma resposta. Então, você precisa organizar o seu tempo para você ouvir essa pessoa com calma e não só você ficar ali sentado ouvindo, mas você demonstrar com toda a sua atitude corporal, com o seu olhar que você tem paciência, que você pode esperar esse idoso trazer essa resposta, tá? Então esse tempo vai ser um tempo para esse idoso compreender o que você está falando, vai ser um tempo para ele encontrar as palavras, porque às vezes ele entende o que você está falando, mas ele tem uma dificuldade para encontrar as palavras certas para te dar uma resposta. Então, você precisa respeitar esse tempo, tá? E esse tempo também é importante para que ele consiga completar as frases. E aí vem outra dica para você também. Jamais interrompa o que esse idoso está falando, tá? Dê o tempo para que ele consiga responder. Ele vai ter uma lentificação, ele vai demorar, mas ele vai te responder. Então, tenha paciência, tenha calma, não fique interrompendo nem dando as respostas por ele. Isso é muito desagradável. E isso estressa demais esse idoso, tá? Outro ponto super interessante também é a questão da congruência. Como eu falei com vocês, o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele vai entender muito mais as informações que você passa por meio da comunicação não verbal. Então, de nada adianta você falar uma coisa e você demonstrar com o seu corpo, com o seu olhar, com os seus gestos outra coisa, tá? Então, muitas vezes o familiar fala, não, estou com paciência, né? Pode fazer as coisas tranquilamente. E esse idoso, ele olha para você, ele vê que você está estressado, ele vê que você está nervoso ou nervosa. Isso vai ser muito ruim, ele vai perceber essa incongruência. E ele vai muito mais pelo que as suas atitudes e os seus gestos demonstram do que pelo que você fala, tá? E isso é curioso porque nós, né, em geral, pessoas que não têm nenhum tipo de demência,
nós temos a tendência a nos enganar, tá? E aí vem lá aquela live que eu falei da bússola interior, a gente vai muito pelo que as pessoas falam e não pela atitude das pessoas, não é verdade? Quem aqui já me se decepcionou com várias pessoas que você achava que te amava, né? Que estavam fazendo as coisas pelo seu bem, e aí você ia pelo que a pessoa verbalizava, falava para você, e de repente você se decepciona. E no fundo você sabia que você olhava para aquela pessoa, você via o gesto daquela pessoa e você percebia que não era nada daquilo, mas você preferiu ir pela questão verbal, né? O idoso que tem a doença de Alzheimer, não. Ele vai ao contrário, ele vai mais pela linguagem não verbal, por aquilo que o seu olhar passa para ele, por aquilo que o seu gesto passa, tá? Então de nada adianta você falar que está tranquila, que está calma, se ele olha para você e vê que você está ansioso, está estressado, está nervoso. A gente sempre diz, inclusive, o seguinte: o idoso que tem a doença de Alzheimer, ele é um reflexo do cuidador. Então, se você, cuidador, está estressado, está ansioso, o idoso ele vai ficar estressado, ele vai ficar ansioso. Se você está triste, a tendência é que ele fique triste também. Se você está com humor mais alegre, a tendência é que ele fique mais alegre. Então, não pense você que se você falar que está feliz, você vai enganar esse idoso, que você não vai. O que ele tem de identificação e de melhor na comunicação é observar realmente a questão não verbal. Então tenha bastante cuidado e demonstre bastante congruência, não só aquilo que você fala, mas aquilo que você mostra, também demonstra, né? Com o seu corpo, com as suas atitudes, com o seu olhar, tá bom? Outro ponto super interessante. Falei para você falar olhando nos olhos, não falar andando. Você utilizar frases simples quando você vai falar com uma pessoa que tem a doença de Alzheimer. Então, jamais você vai ficar falando, por exemplo, como eu tenho que falar aqui com vocês, né? 1 minuto direto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, não. Você sempre vai usar frases simples, tá? O mais simples possível. Nunca oferecendo muitas opções para esse idoso, por exemplo, né? Opções em relação à refeição. Você pode dar 2 opções para ele. Opções em relação à roupa, né? Você quer utilizar essa roupa ou essa roupa? Você nunca vai virar para esse idoso e vai falar assim: qual roupa você quer utilizar? Porque são tantas opções que ele não tem mais condições de fazer como a gente, né? De decidir rápido diante de muitas opções. Então você vai dar, por exemplo, em relação à roupa, 2 opções no máximo para ele. Em relação a outras perguntas que você for fazer para esse idoso, sempre que as perguntas sejam direcionadas para ele dizer sim ou não. Nunca perguntas muito abertas, né? Porque isso vai trazer uma dificuldade para ele, não só de compreensão, mas também para a questão da escolha. Então, frases têm que ser simples, têm que ser diretas, tá? E tem que ser sempre com poucas opções para não causar muita confusão mental, muita dificuldade para esse idoso estar escolhendo e estar decidindo e entendendo o que você está falando. Outra questão muito importante, eu citei para vocês a questão dos gestos, né? Então, quando você vai pedir, por exemplo, o idoso está lá escovando os dentes, né? E aí você tem que falar para ele o passo a passo, como que ele tem que fazer para escovar os dentes. Você pode indicar para ele, por exemplo, né? Indicar para ele onde está a escova. Pega a escova, indica onde está a escova. Por quê? Muitas vezes quando você fala assim, pega a escova, ele não lembra mais, ele já não consegue relacionar a escova àquele objeto escova, sabe? Como eu falei na live de ontem para vocês, ele vai ter dificuldade com o significado das coisas. Então, pega a escova, direciona, né? Mostra, aponta onde está a escova. Aí ele vai entender, isso aqui é a escova e vai pegar, tá? Então, sempre dando passo a passo, sempre mostrando com gestos o que ele tem que fazer, o que ele tem que pegar. Isso é muito importante para que ele consiga assimilar de forma melhor a informação que você está passando. Outro ponto interessante também, nunca utilize aquela frase que muitos cuidadores, familiares e amigos, às vezes, dizem para o idoso. Por exemplo, você se lembra dessa pessoa? Você se lembra de mim? Né? Muitas vezes as visitas chegam na casa do idoso e falam assim, você lembra de mim? Gente, isso é péssimo. Se tem uma frase que você nunca deve usar com alguém que tem a doença de Alzheimer, é essa. Você se lembra disso? Você se lembra daquilo? Você se lembra de mim? Isso é muito ruim. Isso vai trazer uma tristeza muito grande para esse idoso. Isso vai trazer uma sensação de menos-valia. Vai trazer uma sensação de que ele não é nem capaz de lembrar o nome das pessoas, né? Isso é muito chato, isso é muito triste. Então a gente sempre tem que se colocar no lugar da pessoa. Se ela não lembra, ok. Se você percebeu que ela não lembra, ok. Você não tem que perguntar
se ela não falou seu nome, porque ela não lembra. Se ela trocou, né, você com uma outra pessoa, né, imaginou que você, de repente, muitas vezes acontece isso muito com os filhos, né, o pai ou a mãe troca, sabe, de repente é o filho mais velho que cuida e a mãe pensa que é o filho mais novo, faz confusão com os nomes, quem é quem, e o familiar fica triste, fica perguntando, mas você não lembra de mim? Mas você não lembra que eu sou seu filho? Não lembra que eu sou sua filha? Gente, não faz isso. Isso é de uma crueldade, assim, é de uma agressividade, é de... eu não sei nem que palavras que eu posso usar para falar isso, tá? Mas causa uma tristeza muito grande, um sofrimento muito grande para esse idoso. Então evite e oriente os vizinhos, né? Oriente seus outros familiares, oriente todas as pessoas que você conhece que vai ter contato com esse idoso para não fazer isso, tá? Porque isso vai trazer uma tristeza muito grande para o idoso. Outro ponto super importante também é evitar a questão das distrações. Como eu falei, quanto mais informações, quanto mais estímulos esse idoso tiver, mais dificuldade ele vai ter em relação à questão da atenção e para compreender todas as informações que estão sendo passadas. Então, você precisa passar alguma informação para esse idoso, você precisa direcionar ele para fazer alguma coisa, desliga a televisão, desliga a rádio, senta com ele ou olha para ele e passa a informação que você tem que passar, tá? Jamais com muito movimento, muita música, muita coisa. Inclusive, a casa de uma pessoa que tem doença de Alzheimer, a gente pode até posteriormente pensar numa live sobre isso, tem que ser uma casa mais tranquila, tem que ser uma casa com menos barulho, sabe? A não ser que esse idoso, por exemplo, ele goste de ouvir música, tá? E ele peça para ouvir determinados tipos de música, aí sim. Mas, em geral, causa muito incômodo quando a casa tem muito barulho. Muitas luzes, muitos móveis, muita gente falando. Inclusive, um dos momentos que o idoso com Alzheimer tem mais agressividade é quando ele recebe visita. E muitas visitas ao mesmo tempo. Em geral, as pessoas não entendem bolufas da doença de Alzheimer. Chegam várias pessoas falando ao mesmo tempo, às vezes com várias crianças. Um tumulto muito grande. Isso vai dificultar muito a compreensão do idoso, tá? Ele vai ficar nervoso, ele não vai entender, ele não vai conseguir processar. Muitas vezes ele vai se tornar agressivo, mas porque... Sabe aquela coisa? Muita gente falando, muito estímulo, eu não estou processando, isso vai causar um certo nervosismo, uma certa agressividade. Então, uma casa de quem tem a doença de Alzheimer tem que ser uma casa mais tranquila, uma casa com menos estímulos, com menos barulho. Isso não significa, por exemplo, que você vai proibir esse idoso ou que você não vai estimular a convivência social. A convivência social é importante para ele, sim. Os momentos de família, os momentos de festa. Agora, as pessoas têm que ser orientadas a observar a postura desse idoso, o posicionamento desse idoso, a observar se todos aqueles estímulos não estão incomodando, tá? Numa fase inicial, talvez não incomode tanto, mas tem muitos idosos que já se incomodam ainda na fase inicial, outros não. Mas à medida que a situação vai avançando, ele tem mais dificuldade de falar, que está incomodando, mas ele demonstra isso, demonstra com o comportamento dele, que fica agressivo, que fica angustiado. Você vai olhar para esse idoso e você vai perceber que ele não está legal. Então, ele tem que participar dos momentos de família? Tem, isso é muito importante. Quanto mais você isola esse idoso, pior, porque aí ele não trabalha a cognição dele, né? A cognição tem a ver com a questão também da comunicação, com a questão também dos laços, né, familiares, dos laços sociais, dos laços de amizade, mas as pessoas têm que ser orientadas de que ali tem uma pessoa que tem a doença de Alzheimer e que talvez vai ser necessário diminuir os estímulos, talvez vai ter que desligar o rádio, as pessoas vão ter que aprender a comunicar uma de cada vez, tá? Imagine para uma pessoa que está com toda essa dificuldade de compreender e assimilar informações e aí chega num espaço que tem várias pessoas falando ao mesmo tempo. É muito difícil. Então, por exemplo, eu já tive experiências, né, dentro da Universidade para a Terceira Idade de idosos com a doença de Alzheimer que participavam, que conseguiram participar ainda até determinada fase da doença, tá? E aí a gente ficava sempre observando como que aquela pessoa estava. Porque se a gente percebesse, né, que ela estava mudando o comportamento dela, que tinha algo angustiando ali, a gente já tentava chamá-la, né, para fazer alguma outra coisa, para tirar ali do tumulto, a gente diminuir os estímulos, né? Então os idosos eles eram orientados nesse sentido. E aí você vai ter o trabalho de ter que explicar isso para os seus vizinhos, para os amigos, para os familiares também. Falei a questão das crianças, falei a questão do passo a passo, então sempre lembrando,
Precisa passar uma informação para esse idoso? Precisa que ele faça alguma coisa? No curso eu sempre ensino, né? No treinamento SOS Alzheimer. Você não vai, ele está com dificuldade para compreender, então eu vou fazer tudo por ele. Não. Você tem que aprender a se comunicar. De que forma? Explicando passo a passo para esse idoso, tá? Então, se ele está na fase intermediária, por exemplo, ainda tem condições de tomar banho, você não vai dar o banho por ele, você vai estar no banheiro junto com ele e você vai explicar, olha, abra o chuveiro, se molhe, agora pega o sabonete. Sem frase pequena, pega o sabonete. Pegou? Quando ele terminou de pegar o sabonete, passa o sabonete agora no seu corpo, se enxague. Sempre assim, frases curtas, pequenas e deixando que ele faça as coisas. Quando chegar o momento que fisicamente ele não tiver condições de fazer, você vai fazer. Aí vem uma outra parte da comunicação. Antes de você fazer cada coisa por ele, você também vai explicar, tá, gente? E tem gente que acha assim, mas ele agora não faz, não consegue fazer as coisas, eu que faço por ele. Então eu vou tirando a roupa, vou dando banho. Não. Sempre vai falar, olha, ainda que ele não te responda, agora eu vou te dar o banho, tá? Agora eu vou tirar a sua blusa, agora eu vou, não sei, se for o banho no leito, não sei como você vai fazer. Agora eu vou passar o paninho aqui, vou passar o pano de sabonete aqui, tá? Sempre vai explicar, independente de qual fase que esse idoso está, você sempre vai explicar ou o que ele precisa fazer, ou o que você está fazendo. Sempre vai explicar antes, tá? Porque é de uma violência muito grande quando você não faz isso. E aí, por isso que eu sempre digo para vocês, gente, se você cuida de alguém que tenha doença de Alzheimer, você está numa rotina estressante, tá? Saiba que muitas vezes essa rotina estressante é porque você não entende nada sobre a doença de Alzheimer, como cuidar desse idoso. Então, você quer cuidar de quem tem a doença de Alzheimer como você cuidaria de qualquer outro idoso. E não é assim. Aí você faz as coisas da sua cabeça, você faz o que você acha que é o melhor, com todo o amor do mundo. Aí, conclusão, você fica estressada, depressiva, ansiosa, o idoso nervoso, agitado, agressivo. Você não sabe por quê. Qual que é o motivo disso? Você não sabe como cuidar, tá? Então, observe, siga todas essas dicas em relação à questão da comunicação que eu passei para vocês hoje. Tem muitas outras, né? Eu tenho vídeo no YouTube sobre vários assuntos e tenho também o treinamento. Daqui a pouquinho vou falar novamente por ele, mas vou ler aqui algumas perguntas de vocês, tá bom? Não consegui falar com todo mundo. Quero dar uma boa noite aqui para Silva Regina, boa noite para Sol, do Envelhece Ativo, boa noite para o doutor, acho que é Passoli que fala, né? Não sei se é Passoli, Passoli, Rogélia aqui no Instagram, Ângela, seja bem-vinda também. Aqui no Facebook, Maria José, Fátima, Sônia, Cida, Bianchi, Glaciete, Vani, Vera Santos, eita, bastante gente, Maria Silva, Maria do Socorro, Adi Lindona. Adi, não se esqueça que amanhã nós temos a nossa live. Gente, você que está na comunidade SOS Idoso, nós temos a comunidade SOS Idoso, treinamento SOS Alzheimer, tá, gente? Enquanto eu falo aqui, vocês podem colocar as perguntas de vocês tanto no Instagram quanto no Facebook, tá bom? Enquanto isso, eu explico para vocês. A gente tem a comunidade SOS Idoso e a gente tem treinamento SOS Alzheimer. Na comunidade SOS Idoso, nós temos lives todas as quartas-feiras. Então, você que é da comunidade, amanhã é dia de live, nós estamos na jornada O Segredo da Longevidade. Então, amanhã você pode assistir ou pelo nosso Instagram exclusivo, ou você pode assistir também a live entrando na plataforma com seu login e sua senha, às 20 horas, e lá vai ter um link para você assistir a nossa live ao vivo. Se não puder assistir ao vivo, não tem problema. No próximo dia, a live fica disponível lá na plataforma, tá bom? Não se esqueçam disso, tá? Boa noite, então, deixa eu ver. Elisa também. Seja bem-vinda. Elisa, depois me fala se você teve alguma dificuldade, tá bom? Com a questão do treinamento. Sueli, deixa eu ver quem mais. A Sueli colocou aqui para mim no Facebook. Por que os doentes de Alzheimer não gostam de tomar banho? A parte da higiene é muito complicada. Então, Sueli, na maioria das vezes não é porque eles não gostam, tá? Na maioria das vezes o que acontece é o seguinte, você não está sabendo como proceder para oferecer o banho de forma que você não traga constrangimento, de forma que você diminua o medo que essa pessoa tem. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, muitas vezes essa pessoa vai ter medo do chuveiro,
tá? Aí você, ao invés de dar banho no chuveiro grande, você vai ter que dar banho no chuveirinho, vai ter que dar banho de balde. Muitas vezes ela está com vergonha, porque você, por exemplo, é filha ou filho, né? Ou é um cuidador e ela está com vergonha de tomar banho. Aí tudo isso eu ensino também lá no treinamento, como que você faz para poder oferecer o banho, preservando a privacidade dessa pessoa, né? Tirando todos esses medos, também dicas para tirar todos esses medos que o idoso tem. Então, na maioria das vezes, o problema é a questão da privacidade, tá? A vergonha que ele pode estar de você e a questão dos medos ali com a questão da água, principalmente com a questão do chuveiro, tá? Então, é preciso aprender também a lidar com essa situação. A Vera Lúcia colocou aqui, deixa eu ver, como proceder quando a pessoa com Alzheimer chora, que está com saudade de alguém que acabou de sair da presença dela, né? O que é pior, deixa eu ver, o que é pior? Ela saber que esqueceu. Então, Vera, quando acontecem situações como essa, o que é importante, né? A Vera colocou aqui, por exemplo, uma pessoa acabou de sair, esse idoso está chorando com saudade. A melhor forma que você pode fazer é o acolhimento a essa pessoa mesmo, tá? É o acolhimento, é oferecer o amor, oferecer o seu colo, oferecer o carinho. Às vezes uma outra estratégia que funciona também. Você tá ali do lado, tá? Tá dando seu amor, seu carinho, seu afeto, um toque, um gesto, isso ajuda muito também. Você também tentar distrair, desfocar a atenção dessa pessoa. Aí ela vai esquecer que ela estava com saudade de alguém, ela vai esquecer que aquela pessoa foi embora. A distração funciona de uma forma assim, muitos cuidadores não sabem utilizar, infelizmente, mas é o que mais funciona em várias situações da doença de Alzheimer, é você distrair, você chamar a atenção dessa pessoa para outra coisa, sabe? Para alguma outra atividade, para alguma música, para outra conversa. De repente você puxa uma outra conversa e aí ele esquece aquilo que estava passando, né? E foca a atenção numa outra coisa. Então, essa dificuldade de atenção com o idoso sem a doença de Alzheimer é ruim, por um lado. Por outro lado, ajuda a driblar, né, várias situações e várias dificuldades do dia a dia. Boa noite, Lucimara Mello, seja bem-vinda. A Lucimara, que foi aluna também, né, Lucimara, do treinamento, ela colocou. A idosa que cuida ficou, deixa eu ver, desorientada por uns 3 dias. Ah, tá, a Lucimara colocou aqui no Facebook o seguinte, a idosa que ela cuida fica desorientada uns 3 dias quando fica no meio de muita gente. Então, acontece muito isso, tá? Ficar no meio de tumulto, muita gente falando, vai causar uma confusão mental nessa pessoa, é uma dificuldade para processar tudo e essa pessoa tende a ficar desorientada mesmo. Por isso que a gente tem que sempre estar observando, não é proibido essa pessoa interagir socialmente, é indicado, mas a gente tem que observar em quais espaços, em que situações e se isso está trazendo alguma angústia para o idoso. A gente tem que estar o tempo inteiro observando, olhando para ele, principalmente olhando nos olhos, para perceber ali se aquela situação está confortável ou não, tá? Atividades cognitivas, boa noite, seja bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vinda, né? Que bom que vocês gostaram. A Elisa colocou aqui, por que os idosos com Alzheimer dormem muito? Então, Elisa, tem que observar, a gente vai ler as perguntas do Instagram também, tá? Tem que observar o seguinte, dorme muito porque está dormindo muito. Se ele não está na fase avançada e na fase final, tá? Da fase avançada para lá, tem alguma coisa errada aí. Ou é alguma medicação que está numa quantidade, numa dose muito grande, então tem que conversar com esse médico, tá? Geralmente são as medicações que estão causando essa sonolência muito grande. Se esse idoso não está na fase avançada nem na fase final. Então, tem que levar essa situação para o médico, conversar com o médico. Muitas vezes vai ter que diminuir a medicação para que esse idoso volte a interagir aí durante o dia, tá bom? Agora, se esse idoso está lá no final da fase avançada para a fase final, ele vai ter essa demanda, vai ter muito sono mesmo, vai ter necessidade de dormir. Isso fisiologicamente é normal para qualquer pessoa que esteja chegando próximo à morte, tá bom? Ione Araújo, boa noite. Leonésia também, da comunidade SOS Idoso. Vera Lúcia, da comunidade SOS Idoso também, ex-aluna do treinamento, né, Verinha? Nara Helena, acho que a minha idosa com Alzheimer não dorme durante o dia, à noite usa medicação. Então, Nara Helena, não dorme durante o dia, à noite usa medicação. Então, ela nem tem que dormir durante o dia, né? Ela nem tem que dormir durante o dia. É normal que ela fique, né?
acordada. Eu acho que você nem questionou isso, na verdade. Eu que li correndo aqui, a gente lê sem óculos, é essa coisa, né? Mas é isso mesmo. Se você manter essa idosa fazendo atividade durante o dia, ela vai dormir só à noite. Também muitos cuidadores às vezes reclamam que a idosa dorme muito, mas às vezes não dorme à noite e dorme de dia, faz essas trocas, né? Então a gente tem que estar observando. E um fato, claro, o fato mais importante aí nesse sentido, realmente, questão da medicação, porque às vezes o idoso, ele apresenta uma agressividade, apresenta um comportamento inadequado, aí o familiar não sabe lidar. Por quê? Não fez treinamento SOS Alzheimer, né? Não fez. Aí não sabe como lidar e vai no médico. O médico vai passar uma medicação para acalmar esse idoso. E aí, de efeito rebote, veio essa questão da sonolência toda aí durante o dia inteiro. Então, a gente tem que evitar só utilizar a medicação para esses casos de agressividade, comportamento sexual inadequado, de alucinações, quando a gente já tentou todas as técnicas. Você tentou todas as técnicas, não deu certo, aí vai lá no médico, doutor, não deu certo, aí utiliza a medicação. Mas 80% dos casos você resolve com técnica para lidar com todas as questões, tá bom? Então, se caso o idoso que você cuida está com muita sonolência, procure o médico e aí para que você veja se realmente não é essa quantidade exagerada aí de medicação que está causando essa sonolência, tá bom? Agora eu vou ler algumas perguntas aqui do Instagram também. Deixa eu ver, a Sol do Envelhece Ativo colocou. Muito importante, né, conhecer os cuidados com os idosos portadores da doença, melhora a qualidade de vida do idoso, é isso mesmo, né, Sol? Melhora a qualidade de vida do idoso, melhora a sua qualidade de vida também. Então é um investimento, né, gente? E aí é o que eu sempre digo para vocês, quanto custa você melhorar a qualidade de vida desse idoso? Quanto custa não só você melhorar a qualidade de vida desse idoso, como você fazer com que ele viva muito mais tempo ao seu lado? Quanto custa você tirar esse estresse das suas costas, você voltar a dormir, você diminuir essas dores que muitas vezes vêm por conta de exaustão emocional, que vai repercutir na sua saúde física, né? Quanto custa isso? Será que fazer um curso, né, R$277, dividido em 10 vezes, né, R$27 você vai pagar por mês para aprender todas as técnicas para lidar com esse idoso? Será que não vale a pena? Então fica o meu questionamento aqui para você e você fica à vontade se vale a pena para você ou não. Agora eu tenho certeza que quem fez, né, a Silvinha colocou aqui, né, que o curso é excelente também, a Sol fez. Vera Lúcia também fez, Lucimara também fez, o quanto que vale a pena fazer esse curso, o quanto que a rotina de vocês melhora, né? Melhora porque vocês vão aprender a lidar, vão desestressar, vão melhorar a qualidade de vida desse idoso, ele vai viver mais, então é um investimento, né, super interessante aí para você. A psicóloga Carla colocou aqui, tem uma paciente na ILPI que era bem participativa, ela está mais apática, né, com a cabeça mais baixa, fica se balançando, o que pode ser? Geralmente, Carla, é mudança de fase, sim, tá? Pode ser essa mudança de fase, porque a apatia, ela pode ser várias coisas, né? Ela pode ser algo que está incomodando essa pessoa, como eu falei, por exemplo, quando há essa ausência de comunicação direta com o idoso, quando as pessoas se dirigem a outros, mas não se dirigem a ela. Isso tende a trazer uma tristeza que causa apatia. Agora, a apatia também pode ser só um sintoma comum de uma fase mais avançada da doença de Alzheimer, né? Esses toques também são comuns, né? Ficar se balançando. Alguns têm mania, por exemplo, de ficar dobrando coxa o dia inteiro. Alguns têm mania de ficar arrumando determinada coisa toda hora, né? São toques que são normais aí. Eu digo toque, né? Porque é como se fosse toque. Essa repetição aí de ações é muito comum também, tá? Então tem que observar assim, se tem alguma coisa que está incomodando, se tem alguma coisa que está trazendo alguma tristeza. Se não for, realmente é uma fase mais avançada, esse idoso ele tende a ficar mais apático, tende a ficar com um olhar mais distante, essa ausência de comunicação com a gente, dessa expressão da comunicação, esse olhar fica mais vazio mesmo à medida que a doença avança, né? Então, são questões que vão acontecer. Por isso também, gente, aproveitando essa questão da Carla, que eu vou voltar no que eu falei na live anterior, na live de ontem. Se você cuida desse idoso, hoje ele xinga, hoje ele briga, hoje ele está agressivo, olha, dê graças a Deus e valorize esse momento que ele ainda fala com você, porque vai chegar um momento que ele não vai falar, tá?
Vai chegar um momento que ele não vai se comunicar, que ele vai ficar apático, que ele vai ter um olhar vazio. E aí, como que você vai enfrentar essa situação? Então, vale a pena aprender todas as técnicas e valorizar essa fase mais extensa, que é a fase intermediária, por exemplo, que é a que dura mais anos, mas é a que traz mais sintomas, né, de alucinações, de agressividade, de mudanças comportamentais. É a fase maior, é a fase que tem mais esses problemas de comportamento, mas é uma fase onde ele se comunica com você, tá? E vai chegar uma fase que ele não vai se comunicar. Então, é importante valorizar essa fase anterior agora, tá bom? A Verinha colocou aqui que a mãe dela não lembra, que a pessoa esteve visitando, né? Se sente abandonada. Então, Verinha, ao mesmo tempo que ela não se lembra, daqui a pouquinho ela vai esquecer também que ela não se lembra, né? Então, é uma forma de você realmente tentar estar distraindo a sua mãe o tempo inteiro. Isso vai ajudar. Daqui a pouco essa fase também vai passar, mas não tem uma outra possibilidade que não seja estar distraindo ela com alguma outra coisa, está dizendo que essa pessoa já está vindo, vai chegar daqui a pouco, né? E aí ela fica naquela expectativa e daqui a pouquinho ela esquece também. Então sempre reforço para ela, ó, fulano já está chegando, vai vir amanhã, ou fulano vai vir mais tarde, fulano já ligou e disse que vai vir daqui a pouco. E aí ela fica mais calma, né? Essa sensação de abandono tende a diminuir. Deixa eu ver se tem mais questões aqui. A Nara Helena colocou que a mãe dela é calma e dócil, né? Alguns idosos vão ficar mais calmos, vão ficar mais dóceis, outros vão ficar mais agressivos, né? Em geral, o idoso ele tende a intensificar um comportamento que ele já tinha, a personalidade que ele já tinha. Em geral, acontece isso. Mas alguns têm uma mudança brusca de comportamento também, tá? Então, existem sintomas que são comuns, existem sintomas que vão depender de cada idoso. Isso também tem uma grande relação com a questão dos subtipos da doença de Alzheimer. Lembra que eu falei na live da semana SOS12 sobre a doença de Alzheimer? Eu falei dos 3 subtipos, né? O tóxico, o inflamatório, o atrófico. Toda essa questão desses sintomas também tem uma relação com a questão dos subtipos, tá? Inclusive, em que momento que vão vir os sintomas. Se vai vir a lentificação cognitiva primeiro, se vão vir essas mudanças comportamentais logo na fase inicial. Tudo tem relação com os subtipos, né? A Rogéria colocou aqui que a mãe dela tem mania de destruir o travesseiro, né? Sempre vai acontecer, sempre vai ter alguns toques. Que você pode fazer, arrumar uma capa mais resistente para esse travesseiro, esconder os travesseiros, né? Porque vai ser algo que sempre que estiver ali próximo dela, ela vai fazer. Por mais que você fale para não fazer, ela vai fazer. Então, evite que esses objetos fiquem perto dela, esconda, coloque um material mais resistente. São estratégias que você vai ter que ir utilizando, né? Para lidar até o momento que essa fase também vai passar, tá bom? A Vera Lúcia colocou aqui que o investimento no curso vale muito a pena, Lucimara também. Nós vamos, as meninas que já são ex-alunas do curso, as meninas que estão entrando, tem algumas novidades, né? Uma das novidades eu já falei, inclusive está relacionada à questão do nosso perfil exclusivo que a gente tem no Instagram. Hoje a gente tinha só um grupo no Facebook, mas a comunicação no Instagram é mais fácil para a gravação de vídeos. E aí nós vamos ter algumas novidades no mês de outubro, tanto para quem foi ex-aluna quanto para quem vai entrar agora. E essas novidades estão relacionadas ao novo perfil do Instagram. Bom, vou falar rapidamente para vocês mais uma vez. Primeiro, gente, amanhã não temos live sobre Alzheimer aqui, porque nós temos live na comunidade SOS Idoso. Então, se você não se inscreveu na comunidade SOS Idoso, nós estamos fazendo a jornada O Segredo da Longevidade, onde nós estamos aprendendo como prevenir as principais doenças comuns no processo de envelhecimento e ter mais saúde. Não só o idoso, mas você que é cuidador também aprender a trilhar esse caminho para amanhã você não estar sofrendo com câncer, com Alzheimer, com doenças cardíacas, etc. Então, estamos na jornada da longevidade. Para participar da comunidade SOS Idoso, você pode clicar no link que está na descrição do meu perfil no Instagram, pode me mandar mensagem que eu envio o link, e também aqui no Facebook nós temos o link na minha página da comunidade SOS Idoso, mas vocês podem mandar mensagem, WhatsApp, etc. E amanhã, então, nossa live é exclusiva dentro da comunidade.
em relação à questão do treinamento SOS Alzheimer, são 10 vagas, tá? Inscrições aí até a próxima sexta-feira. Então, se você é cuidadora, cuidador, profissional de saúde que atua com idosos que têm a doença de Alzheimer, entre no treinamento, aproveite a oportunidade, faça o investimento. Treinamento R$ 277, você divide em 10 vezes, você vai aprender primeiro módulo, tudo sobre questão relacionada à prevenção. Exercícios, alimentação, manejo do estresse, tudo. Primeiro fundamento, que é a doença de Alzheimer, realmente saindo desse discurso que a gente escuta o tempo inteiro. Doença de Alzheimer é uma doença progressiva, é uma doença irreversível, não temos o que fazer. Você já começa a ler artigo científico falando assim, né? E o tempo inteiro os vídeos que a gente vê na internet é falando isso. Mas tem muita coisa sobre a doença de Alzheimer que você não sabe. E eu dei uma aula para vocês, né, sobre isso. Aqui a live não ficou salva, a live está lá dentro da comunidade SOS Idoso, e no treinamento SOS Alzheimer a gente trabalha com detalhes toda essa questão da prevenção. Então aprenda tudo isso no primeiro módulo, depois a gente aprende tudo. Todas as questões emocionais da cuidadora, para melhorar a sua saúde emocional, a sua saúde física. A gente aprende também tudo sobre a questão das fases da doença de Alzheimer, que o idoso sente em cada fase, o que você deve fazer em cada fase, questões relacionadas à segurança, questões relacionadas ao banho, relacionadas à agressividade, trâmites cognitivos, como estimular o idoso para exercício físico, quais são as dicas para esse exercício, distúrbios de alimentação, distúrbios de sono, as medicações, contraindicações, efeitos colaterais, tudo que vocês precisam fazer, saber, para cuidar de um idoso sem doença de Alzheimer, a gente tem dentro do treinamento SOS Alzheimer, tá? Então aproveite essa semana, se inscreva, participe, você tem a garantia de 7 dias, me inscrevi no treinamento, não gostei. Só enviar lá, coloca lá na plataforma, quero cancelar, pronto, recebe seu dinheiro de volta. Ou me manda uma mensagem, vou lá na plataforma, cancelo, você recebe seu dinheiro de volta. Não tem R$ 277 agora, divide em 10 vezes, sem problema nenhum. E participa do treinamento, tá bom? Durante o primeiro mês do treinamento, vocês podem enviar perguntas todos os dias sobre as aulas, todas as aulas já estão lá. E eu vou estar disponível para responder vocês. Depois, o resto da vida também, eu estou sempre ali. Vocês podem rever os vídeos, rever todo o material complementar. E os meninos estão de prova aqui sempre respondendo todos os questionamentos de vocês, tá? Então, o treinamento SOS Alzheimer é isso. Deixa eu ver o que mais. Se alguém tiver dúvida sobre o treinamento também, pode mandar mensagem pelo Instagram, no YouTube, pode mandar mensagem por aqui, WhatsApp, Telegram, que eu respondo. E aí na quinta-feira, né, falei do treinamento para vocês, na quinta-feira nós vamos ter mais uma live sobre a doença de Alzheimer, tá? Então, a gente tem duas propostas aí. Você que é cuidador de quem tem a doença de Alzheimer, entre na comunidade, se comprometa com a saúde do idoso, se comprometa com a sua saúde também, isso é muito importante. E você que não tem caso de Alzheimer, né, não cuida de ninguém que tem a doença de Alzheimer, mas você quer ter saúde, quer aprender como cuidar melhor dos idosos, quer aprender o que você faz para envelhecer de forma mais saudável, entre na comunidade SOS Idoso. Comunidade SOS Idoso, R$ 29,90 por mês. Toda quarta-feira nós temos lives exclusivas, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Boa noite, Celismar, seja bem-vinda. Acho que não temos mais perguntas. Boa noite, Eduardo Silva Couto, seja bem-vindo aqui ao meu Instagram. Gente, é isso, né? Acho que não temos mais perguntas. Última coisa que eu quero pedir a vocês, você que está aqui no Instagram, mais uma vez, terminou a live, tá? Entre depois no IGTV, faça um comentário, diga qualquer coisa, gostei, não gostei, mas se você assiste, né, se você consome os meus vídeos, me ajude a melhorar essa entrega do Instagram. Infelizmente, como eu falei no início da live, estou enfrentando dificuldades aqui. Então, não só curta, visualize, mas sempre que você tiver acesso aos meus conteúdos, comente também, isso ajuda o Instagram a levar esse vídeo para outras pessoas. Você que está no Facebook também, você que está me assistindo pelo YouTube, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, se inscreva, compartilhe, me ajude a chegar a mais pessoas, tá bom? Só isso que eu peço para vocês. E quer envelhecer de forma saudável, entre na comunidade SOS Idoso. Quer aprender a ajudar idosos, entre na comunidade SOS Idoso. Quer cuidar melhor de quem tem a doença de Alzheimer, quer aprender como cuidar para você treinar outras pessoas, como é o caso da Sol, né, que é gerontóloga, também está se formando em gerontologia, o caso da Vera Lúcia também, que são profissionais que estão se formando agora em gerontologia.
faça o treinamento, aprenda para você ensinar outros familiares, né, ensinar outros filhos, treinar outros profissionais também. Tudo isso você aprende lá dentro do treinamento, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão, finalizar a live aqui no Instagram, gratidão pela presença de vocês, fiquem na paz e a gente se encontra amanhã no Instagram, professor Juliana Benevides. Desculpa, a gente se encontra aqui no Instagram, professor Juliana Benevides, na quinta, e no Instagram SOS12, para quem é da comunidade, amanhã às 20 horas, tá bom? Beijão para vocês, tchau, tchau. E aqui, vocês também, né, no Facebook. Gente, gratidão pela presença de vocês. Quiserem participar do treinamento, quiserem participar da comunidade, é só me mandar uma mensagem que eu explico tudo para vocês, tá bom? Leonésia linda, boa noite, gente. Até amanhã para quem está na comunidade SOS12 e até quinta-feira para quem está aqui acompanhando no Facebook, tá bom? Beijão para vocês, tchau, tchau.